Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, eu estava escutando agora aquela música do Titãs que se chama O Pulso Ainda Pulsa. Essa música, se você não viu, ela fala de várias doenças, não é um corpo ali com várias doenças, mas o pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, E a primeira vez, eu, adolescente, raiva. primeira vez que escutei aquela música, um pré-adolescente, foi na sala de aula. E eu disse, cara, essa música não é muito boa não, só fala de um monte de doença aí, eu acho que o cara que fez estava doente. E aí as pessoas riram, a classe riu na hora. E o meu professor explicou de uma maneira que até hoje eu nunca esqueci. Ele disse, mas a gente pode imaginar também que essa música foi feita como uma forma de driblar a censura e falar de tantos problemas que a sociedade enfrenta, corrupção, criminalidade, tantas coisas. E mesmo assim a gente continua levando a nossa vida em frente. Eu lembro que meu professor explicou dessa maneira e eu gravei isso na cabeça. Então eu comecei a achar que essa era a música do povo brasileiro. Porque de fato, nós enfrentamos tantos problemas de segurança, infraestrutura, saneamento básico, coisas que outros países já superaram e pra gente é tão difícil, né? Até o preço das coisas é tão difícil pra gente que é brasileiro. Mas hoje, vendo a situação do mundo, família, eu diria que essa música não é apenas do Brasil. Eu diria que essa música também pode representar o mundo inteiro. O mundo enfrenta uma pandemia terrível, né, o Sungamonga, que nós poderíamos ter tido muito menos óbitos do que tivemos e estamos tendo ainda, mas essa curva já começou a diminuir. Mas eu fico observando que às vezes me parece que isso foi feito propositalmente, porque vários presidentes cismaram justamente nessa curva de contaminação, na hora que essa pandemia está mais em pico, eles abrem as portas e queriam de todo jeito continuar com o comércio aberto. Então isso fez os hospitais lotarem, não ter leitos e assim aumentar o número de óbitos, e não precisava ter chegado a esse ponto. A mesma coisa a gente está vendo agora nesse momento no Brasil. Enquanto no mundo todo muitas economias já começam a andar devagarzinho, já começam a respirar, aqui no Brasil nós estamos no pico e o presidente insiste em querer mandar as pessoas para a rua na hora do pico. Já não tem nem mais argumento de dizer, mas a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Sabe sim, a gente sabe agora, através dos dados de outros países, que esse pico ele diminui. Ele chega ao auge da contaminação e depois ele cai até sumir. Da mesma forma que chegou, ele desaparece. Isso se não inventasse nenhuma cura, nenhum tratamento, nenhuma vacina. E isso já está bem perto de acontecer, inclusive vinda de Israel. Se isso não significa nada para você, para mim representa muita coisa. Mas infelizmente, família, é agora que se encaixa eu dizer que essa música representa o mundo inteiro. O pulso ainda pulsa. Se você der uma olhadinha na história, você vai ver que em 1914 iniciou-se a primeira treta mundial. 1914. E ela durou até 11 de novembro de 1918. Nós tivemos uma perda gigantesca, tanto de civis como militares, de mais de 17 milhões de pessoas perderam a vida por causa desse conflito. Mas você acha que a elite mundial achou esse número bom? Achou esse número suficiente? Não. Para eles, o número ainda era baixo. E da mesma forma a gente está vendo que, embora as perdas por Sungamonga tenham sido gigantescas, muito mais do que nós queríamos, igualmente naquela época, onde perdemos 17 milhões por causa de uma treta mundial, logo depois veio, em 1920, a gripe espanhola. E essa sim diminuiu nada mais, nada menos do que 5% da população. Logo no momento em que as pessoas estavam fragilizadas, estavam se recuperando pós-treta mundial. E aí chega aquela gripe, que até hoje ninguém explica como realmente surgiu, só tem teorias, isso é que é a verdade. E ela ceifou a vida de milhares e milhares de pessoas, diminuindo a população em 5%. Isso é os números que eles dizem, né? Mas você sabe que na prática é muito maior. Então, da mesma forma, apareceu esse Sungamonga, as pessoas se cuidaram, a maioria, né? Pelo menos aí por fora. A maioria se esforçou, se cuidou e graças a Deus não chegamos aos piores números que muitos falavam por aí, principalmente aqui no Brasil. Mas aí, meu caro irmão, como a história prova, como foi o caso da primeira treta mundial e logo apareceu a gripe espanhola e ceifou milhares de pessoas, da mesma forma, agora, parece que o Sungamonga não teve o efeito que a elite global queria. E você vai ver nessa matéria, infelizmente, que algo a mais já está sendo preparado.
algo muito pior, algo muito mais letal. E mais uma vez, infelizmente, parece que vai vir da China de novo. Eu vou ler a matéria porque parece realmente surreal. E em primeira mão eu vou mostrar isso para você. E mais uma vez, como a gente alertou quando começou a falar em peixe contaminado lá na China, vocês lembram disso? A gente falou, olha, tá tendo uns peixes lá em Wuhan contaminados, e eu disse, olha, isso é balela. Eu usei até o termo, tem caroço nesse angu. Da mesma forma você vai ver agora, meu irmão, que muito mais caroço vem nesse angu que estão preparando para você. E mais uma vez, começa lá na China. Então, como não há tempo a perder, pega agora mesmo a macaxeira com carne de sol e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. A matéria que você verá agora foi enviada pela nossa querida inscrita Ellen Mieko Hamada. Desde já fica aqui o nosso agradecimento, em nome de toda a família, a essa irmã de fé e batalha. Cientistas de Hong Kong preocupados com um novo vírus transmitido por ratos. Uma nova estirpe de hepatite e exclusiva de ratos vem infectando pessoas nos últimos meses em Hong Kong, China, levando a sua urgente hospitalização. A Organização Mundial de Saúde já foi alertada. Uma nova estirpe de hepatite transmitida por ratos, também conhecida como HEV, do rato, foi descoberta há alguns meses em Hong Kong, região administrativa especial da China, relata assim a CNN. Casos intrigantes. Mais de uma dezena de pessoas já acusaram positivo e os médicos não descartam a possibilidade de haver centenas de outros casos. O episódio mais recente foi diagnosticado em 30 de abril e é de um homem de 61 anos e que foi identificado uma função hepática normal. Siddhartha Sridhar, microbiologista da Universidade de Hong Kong, relaciona estes casos com um ocorrido em 2018, quando um homem de 56 anos que tinha feito um transplante de fígado e veio a apresentar problemas hepáticos sem causa óbvia. Os testes estabeleceram que seu sistema imunológico estava reagindo à hepatite E, mas não conseguiram identificar a estirpe do vírus que infecta o sangue de humanos. A hepatite é uma doença infecciosa hepática causada por um vírus RNA. O vírus é HEV e que provoca febre, icterícia e inchamento do fígado. São conhecidos 4 cepas de vírus causadores desta doença, mas somente uma estirpe pode infectar humanos. Os cientistas acabaram apurando, após inúmeros testes, que o homem tinha sido infectado com um vírus que causa hepatite, e mais, com uma cepa que até agora só afetava os ratos. O preocupante é este vírus poder passar dos animais para os humanos. Essa infecção era tão incomum e sem precedentes que a equipe se perguntou se foi um acidente isolado ou um paciente que estava no lugar errado na hora errada, afirmou a CNN o cientista que é um dos pesquisadores por trás da descoberta. E este não seria o único caso. Depois desse episódio, já havia mais de 10 casos de infectados com HEV dos ratos, incluindo o já referido em 30 de abril. Como opera essa transmissão ainda é um mistério. A cepa humana de hepatite E é tipicamente transmitida através da contaminação fecal da água usada para consumo. Como a estirpe dos ratos passou para o homem, permanece um mistério, não tendo os pesquisadores ainda identificado a rota exata da transmissão dos ratos para os humanos. O último paciente deixou os cientistas perplexos. Não havia ratos ou excrementos de ratos em sua casa. Nenhum familiar que a coabitasse com ele mostrou sintomas, e o homem não viajou para parte nenhuma recentemente. O descobrimento de como o vírus salta de ratos para humanos torna muito difícil prevenir novas infecções, e não deixa de ser intrigante que os infectados provenham de bairros com baixo número de ratos, quando deveriam ser teoricamente oriundos daqueles com maior infestação de roedores. Os pesquisadores não excluem por isso a hipótese de a infecção poder ter ocorrido por um outro ser vivo intermediário, havendo já um caso análogo confirmado no Canadá, informa assim a CNN. A possibilidade de o vírus estar infectando pessoas globalmente sem nenhuma medida de controle, colocando em risco algumas das pessoas mais vulneráveis, os idosos, os afetados pelo HIV, os com predisposição à doença, entre outros, inquieta o cientista. As palavras dele são: isso não deveria estar acontecendo, precisamos de uma vigilância contínua para controlar esta infecção anormal. Espero realmente que as autoridades de saúde pública dêem o primeiro passo e vejam o quanto suas populações estão realmente expostas à hepatite E, transmitida pelo rato, alertou Sridhar. Os especialistas enviaram um relatório à OMS para alertar todos os países e ajudá-los a se prepararem para qualquer surto futuro.
Bom, meus caros irmãos, isso aí só prova como o sistema é terrível. Mais uma vez eles vão colocar isso como uma coisa que aconteceu na natureza. Simples assim. A gente sabe que os chineses comem rato há muito tempo. Os caras comem rato. É até engraçado falar isso, os caras comem rato. Pois é, os caras comem rato há muito e muito tempo. Segundo alguns historiadores, adquiriram esse mau costume depois das tretas mundiais, onde eles ficaram totalmente sem alimento. O país deles foram arrasados. E sem ter o que comer, eles começaram a comer o que tinha. E aí pegaram esse mau costume aí de comer rato, criaram o gosto e comem até hoje. Mas é muito estranho que essas doenças só comecem a aparecer agora, de uma hora para outra. De repente, assim, como se desse um estalo. Eu não acredito nisso, meus caros irmãos. Eu não acredito nisso. Para mim tem muito mais coisa em jogo. Tem uma elite por trás de tudo isso. Principalmente quando eu vejo e sei que Bill Gates já fazia muitos anos. Bill Gates, um dos caras que compõem as 13 famílias Illuminati. Ele dizia que o mundo precisava de um órgão global, mundial, financiado pelo mundo todo, por todos os países. Esse órgão deveria evitar que pandemias acontecessem no mundo. E os presidentes disseram, não, para que isso? Nós não precisamos disso, para que arrancar mais um imposto das pessoas? E Bill Gates disse, tudo bem, mas uma hora vocês vão se arrepender dessa decisão. E justamente numa hora que o mundo mal se recuperou do Sungamonga, ainda estamos enfrentando ele, já está se criando algo que pode ser, eu não estou dizendo que vai ser, mas que pode ser a próxima pandemia, muito pior do que essa que enfrentamos agora. Então, meu caro irmão, será que as pessoas ainda vão acreditar que tudo isso é por acaso? Colocar a culpa na diferença dos países como é a China, eu acho que o povo da China é tão vítima como nós. Talvez o seu governo, e não estou dizendo que isso é fato, mas talvez o seu governo use o seu próprio povo como cobaia. E você acha isso difícil, sabendo que é um partido comunista que domina por lá? Você acha isso impossível, meu caro irmão? Me responda com sinceridade. Esses caras só têm amor ao poder, não acreditam em Deus, não têm amor pelo próximo, jamais. A única coisa que interessa para eles é a vitória, é o poder, é o dinheiro. Então, sabendo dessa mentalidade dessa galera, o que a gente pode esperar desses caras? É melhor perguntar o que a gente não pode esperar desses caras. Eu acho que é mais simples responder essa. E o pior de tudo para mim, meus caros irmãos, é saber que a maioria dos que verão essa informação vão considerar isso só mais uma teoria da conspiração. Assim também como foi quando a gente falava do peixe de Wuhan, né? Nós dissemos que, como eu falei no começo do vídeo, algo a mais viria por aí. E você vê que essas pandemias vindas, principalmente se vier outra, Deus que nos livre disso acontecer, né? Deus é mais, e que Ele quebre todo o plano do maligno, destrua esse plano do maligno. Mas se isso começar a acontecer, vocês não tenham dúvida que logo logo esse órgão que o Bill Gates tanto falou vai ser criado aí. Mais uma coisa para a gente pagar imposto, mais uma coisa para ter poder sobre as nações, derrubando literalmente as nações. Isso já está cada vez mais claro, que as nações estão se tornando realmente coisas simbólicas. Muita coisa vai mudar, você sabe disso, o mundo pós-pandemia. A economia já não será mais como era antigamente. Muita coisa já vai mudar aí. Mas você não tenha dúvida que caso aconteça de chegar uma nova, já era. O mundo como nós conhecemos vai mudar totalmente. Não vai ser uma coisa daqui a 5 anos, 10 anos, vai ser agora. Não é amanhã nem depois, é agora. Instantaneamente, assim, ó. Puf. Então, meus caros irmãos, se você me perguntar aqui, Davi, mas o que a gente pode fazer? Meu caro irmão, o que você pode fazer é espalhar a notícia. Eu sei que muita gente, quando você compartilha um vídeo desse, quando você chega até para um familiar seu para comentar sobre esses assuntos, ele já fica aquela cara pro seu lado, como que diz, lá vem esse doido falar essas besteiras aí, sem comprovação de nada. Lá vem esse teólogo da conspiração, fica assistindo esses caras aí e tá enlouquecendo. Eu sei que eles fazem isso, porque eu também passo por isso. Mas se você lembrar até do filme Matrix, você vai ver que isso é uma forma normal, uma forma comum das pessoas agirem. No filme de Matrix, você vê um dos despertos, que sabe a realidade, que já despertou da Matrix, ele querer voltar para ela. Ele sabe que, voltando para aquela Matrix, o corpo dele vai ser usado como uma bateria, ele vai ser sugado ali pelas máquinas. Mas o que ele quer é a ilusão que a máquina fornecia a ele. E ele faz um acordo, olha, me coloca rico, me coloca poderoso,
E eu entrego aqui os meus companheiros, portanto que você me coloque lá de volta, preso na Matrix. Da mesma forma, as pessoas foram doutrinadas desde criança a fazerem desse mesmo jeito, família. Eu vejo aqui, inclusive nos comentários, as pessoas dizendo: Davi, para de dar notícia ruim, fala alguma coisa boa. E onde foi que elas aprenderam isso? Foi com as novelas da Globo, foi com as séries de TV, foi com os filmes de Hollywood. Você vê que a maioria, você colocar aí, vamos colocar 80% das novelas, dos filmes, eles sempre mostram, né, grandes mafiosos, pessoas bem-sucedidas da sociedade. E aí, aqueles carrões sendo pilotados, né, sendo destruídos inclusive, carros que as pessoas nem vê na rua, mas no filme tem de monte e são destruídos o tempo todo. As pessoas nem ligam, descartam eles como se não fosse nada. O povo gosta de ver isso, porque vendo essa realidade ali, o ricão, né, que trai a sua esposa, a esposa que troca de marido, pega aquele grande empresário daquela outra firma, né? O pobrezinho que fica bilionário e agora se vinga dos outros que humilhavam ele. As pessoas gostam de ver isso. Elas trocam a realidade delas, assim como o cara de Matrix. Ele troca aquela realidade que pra ele é dura demais, que é inaceitável, por alguns minutos daquela ficção. Ele começa até a se sentir especial por ele assistir aquilo ali, porque fica na cabeça dele. Ele fica sendo alimentado com ilusões. Então as pessoas querem isso. Elas acostumaram com isso. Elas foram doutrinadas desde criança. E elas nem têm culpa disso. Então, meu caro irmão, eu peço que você tenha paciência com elas. Insista, converse. Não imponha nada, mas vá de pouquinho, vá explicando como as coisas funcionam. E uma hora essa pessoa desperta. Porque se existe uma maneira, você me perguntar: Davi, o que é que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? Era muito simples. Se a gente tivesse uma mídia do lado do povo, se nós tivéssemos pessoas despertas cobrando isso das autoridades, eles não teriam como fazer isso abertamente. Mas você vê um assunto desse, importantíssimo, ele não vira matéria do Jornal Nacional. E quando passa, as pessoas não querem ouvir. Ainda que eles inventem lá de passar por 30 segundos bem rápido para dizer que avisaram as pessoas, você não tenha dúvida que a maioria que está assistindo aquilo ali, elas se levantam e vão dizer: ah, lá vem esses caras falar de mais problema. Chega de problema. Então o trabalho para despertar é difícil, família. Ele é longo, é a longo prazo. E a batalha é muito dura. Até porque você tem todos contra você. Mas nem por isso nós vamos desistir. Até porque seguimos um Deus, o nosso Yahushua, o nosso Jesus Cristo, como a maioria chama. Ele é o Deus das causas impossíveis. E todo esse mal ele tem que chegar. Está escrito. Mas não tem data marcada, porque cabe a cada geração adiar isso para uma próxima. E eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir fazer isso, unidos, despertando cada dia mais um. A gente já tem conseguido muita coisa. O uso dessas pandemias, para mim, já deixa claro o desespero do próprio sistema. Então, meus caros irmãos, nem tudo está perdido, vamos lutar, vamos para frente e passe a informação adiante para que não aconteça como foi dessa última vez. As pessoas só vieram realmente entender o que a gente falava quando aconteceu, e aí já é tarde demais. Aí as consequências são muito duras. Então não vamos cair no mesmo erro. Eu vou ficando por aqui, conto com a sua ajuda, com o seu compartilhamento. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus. Um abraço e tamo junto!